Conta pra gente aí o seu processo. Por que você está aqui? Então, eu estou aqui porque eu resolvi mudar, né? Transformar a minha vida, fazer uma grande mudança. E nisso foi acontecendo várias coisas de lá para cá. Foi agora esse ano de 2019 eu comecei a ter alguns problemas de saúde, né? Comecei a ter uns problemas de saúde, comecei a ficar muito limitada nas atividades, andar, não estava conseguindo andar direito porque a minha coluna estava muito afetada. E aí eu passei por exames, tudo fiz. O médico falou que eu tô com uma hernia de disco muito complicada e bem delicada. E aí eu fiz os exames, tudo, passei por procedimento cirúrgico. E no dia que eu passei nesse procedimento cirúrgico, foi o dia que eu fiquei muito triste. Foi o dia assim que eu saí de lá de dentro daquele consultório muito arrasada, muito triste, porque o médico olhou na minha cara e falou assim: olha, Vanessa, o problema da sua coluna é bem delicado. Porém, assim, eu vou fazer a minha parte e você vai fazer a sua. Eu preciso que, no mínimo, você perca daqui 90 dias 10 quilos. Porque você está muito gorda, você está muito pesada, estava com 100 quilos. E se você não fizer esse esforço, eu não posso fazer muita coisa por você. Aí eu falei para ele que tudo bem, que eu ia tentar, né? E mesmo assim eu vim para casa desnorteada. Aquilo assim me causou assim um desconforto muito grande, porque eu ainda, quando eu me lembro, até me emociono, porque foi muito difícil. Foi quando eu procurei você, Ju, que através de você eu encontrei assim algo em que eu pudesse me segurar. Então eu entrei em contato com você através da minha irmã, que ela falou que, nossa, você viu como a Juliana está mudada, como ela emagreceu, por que você não procura ela e vê, né, com ela o que ela está fazendo? E através da rede social também estava vendo, né, alguns posts seus, que você postava, treinos, alimentos. Aí eu falei assim, nossa, a Juliana está tão mudada realmente, né? E foi onde eu te procurei. Te procurei, conversei com você, você me mandou aquelas cartas, foi onde eu li, eu comecei a refletir, onde mexeu muito comigo mesmo, no meu profundo. E ali tinha algumas perguntas que era para mim refletir, e eu refleti em cima daquilo que estava escrito. E ali eu comecei a buscar a motivação, fiz as atividades que você havia me pedido, na determinação de realmente mudar, né? Eu falei assim, não, se é para mim mudar, então eu vou ter que mudar por completo. E eu achava que eu não tinha, que eu não ia conseguir, porque eu falava, eu não vou conseguir emagrecer, porque sem fazer exercício físico vai ser difícil, né? Porque fiquei em treino, é difícil, imagina para quem fica parado, que os médicos tinham me proibido de caminhar, fazer exercício físico de academia, essas coisas, nem em casa eu podia fazer. E você falou para mim que era possível, sim, né, eu emagrecer sem exercício físico. E hoje eu estou aqui, né? Sou prova viva. Comecei a reeducação alimentar com 100 quilos. Hoje eu estou com 91 quilos, então dá para ver aí que eu já perdi 9 quilos. Sem Então, fazer assim, exercício. sem fazer exercício. Então, para mim, está sendo muito satisfatório, porque entre altos e baixos, eu vi que é possível, que eu posso fazer isso. Não só eu, como outras pessoas também podem. Como eu, né? Então, com certeza, como Como eu venho você. fazendo. Exatamente. E foi isso que aconteceu. E aquela Vanessa lá de trás, de 3 meses atrás, né? É diferente da Vanessa de hoje? Sim, totalmente. Aquela Vanessa de lá de trás que estava triste, frustrada, cabisbaixo, sem perspectiva. Hoje já eu posso assim considerar que eu dei um up na minha vida, cortei meu cabelo, falei assim, não, vou dar uma mudada, porque se é para mudar, então a gente tem que mudar por completo. Engraçado Então, que a assim, gente hoje... fica tão desmotivada que realmente a gente vai se desleixando com a aparência, né? Com o cabelo. Eu não sei se você lembra do meu cabelo, Exatamente. enorme. Lembro.
Era bonito, mas vivia amarrado, então que beleza tinha, né? E uma das primeiras coisas também que quando eu comecei a ter resultado foi cortar o cabelo. Primeiro que eu doei, né? Eu doei para uma pessoa que estava precisando, mas depois, quando eu cheguei num peso assim que eu achei que estava legal, eu já fui logo e já cortei para um Chanelzinho, para dar aquele boom mesmo, né? E te dar aquela levantada. Depois veio a sobrancelha, né? E a gente vai ficando feliz cada dia mais, porque a gente está tendo resultado, né? E é engraçado que todo mundo que vem me procurar chega exatamente do jeito que eu estava, do jeito que você estava, cabisbaixa, relaxada com o corpo, né? E depois a gente vira aí da água para o vinho, né? Bem, e eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde da maneira que você achar. Eu tenho 4, mas se der para a gente falar mais, a gente vai falando. Você já parou para pensar o porquê que você não conseguiu emagrecer? Já. Eu, eu já parei várias vezes para pensar que o fato de eu não conseguir foi o fato de eu estar sem motivação, sem eu estar sem perspectiva, sem vontade. Porque o sedentarismo, ele não faz você pensar muita coisa, né? Você vai fazendo e pronto, né? Você acaba seguindo aquele ritmo e depois quando você para pensar, poxa vida, eu podia ter feito diferente, mas infelizmente eu não consegui. Então, assim, eu parei para pensar nisso várias vezes e acredito que seja por isso, por falta de motivação. E, e você, o que você achava lá daquela Vanessa quando você via no espelho? Feia, Feia? feia, gorda, eu me olhava no espelho, não me agradava com o que eu via, mas mesmo assim, como eu disse agora na pergunta anterior, a desmotivação total, né? A roupa que eu colocava, que nem eu vou para a igreja, eu tenho muito vestido, muitas saias assim que de botão, então quando eu via aqueles botão não querendo mais abotoar em mim, então aquilo me deixava muito chateada. Aí teve uma vez que eu tirei tudo, saí doando tudo, porque eu vi que eu não conseguia deixar muito tempo guardado, que eu falava, não, vou deixar guardado que depois vai me servir, mas era só frustração. Então, me achava feia, me achava muito cabisbaixo. Eu vivia triste, vivia deprimida. Eu vivia dentro de casa, eu não gostava muito de sair, eu não era muito de se socializar com as pessoas assim lá de fora, porque eu achava que eu não estava legal, que Você a tinha roupa que eu vergonha? colocava não era legal, eu tinha Você, vergonha. você tinha vergonha do... Então, você se comparava com outro. Exatamente. Só que aí é o que eu falo para as meninas, para você, para mim, a gente nunca deve se comparar, porque a gente é único. Ninguém é igual a ninguém, nem se for gêmeo, não é igual, né? Então, tipo assim, se não é igual fisicamente, internamente também não. Então, assim, as nossas dores, elas têm que ser resolvidas de dentro para fora, né? Quando eu também sempre fui uma pessoa com autoestima baixa. A única coisa que salvava um pouco, né, é o rosto. Que eu sempre falo que toda gordinha é bonitinha, né? É verdade. Então, assim, só que o corpo em si, eu não tenho aquela forma de violão, nada, né? É um corpo, ombros largos, Normal. tal, normal, até, né? Normal, normal. Assim, porque não existe um padrão perfeito, entendeu? Cada ser é único, então a gente tem que aprender a se amar e se aceitar, porque foi o que Deus nos deu, ou talvez foi o que a gente pediu para vir nessa vida com esse corpo, né? A gente não sabe o que, né? E quando eu passei a me aceitar, nossa, aí eu comecei, falei, não, se é isso que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor, né? E eu dou graças a Deus, você sabe, eu já comentei, se eu for falar aqui, vai se estender muito.
a obesidade, eu já estava em obesidade severa, né? As minhas blusas eu era G2 e o meu também, assim, não foi a coluna em si, né? O meu maior prejuízo, mas o prejuízo que veio para mim foi na visão, né? Devido a trabalhar demais, a todo o estresse aí do dia a dia, da vida, enfim, o líquido, um vaso estourou e o líquido parou na minha retina, entendeu? Então, assim, eu faço meus tratamentos, me cuido, mas para mim, eu falo assim, foi um sinal, porque se eu não tivesse acontecido isso, provavelmente eu estaria lá, e vai que não perderia minha visão toda, eu tenho um problema só na retina, então assim, a minha máquina aqui não está mais perfeita, mas está funcionando, então eu falei assim, não, eu vou cuidar do meu corpo, porque se eu não cuidar, quem vai cuidar por mim? Ninguém, e poderia aparecer outras coisas, né? Mas enfim, aí então, e você já parou para se perguntar aonde foi que nesse quesito que a gente chama de vida, que você parou e ligou aí o seu automático e deixou a vida te levar? Sim, sim, eu Você fui deixando consegue, a vida me levar. você consegue ter assim uma noção? É, ah, foi em tal ano, aconteceu tal coisa. Você consegue ter essa visão ou simplesmente viveu no automático? Na verdade, eu acabei vivendo no automático, né? Fui deixando a vida me levar. Porque, como eu havia dito, como eu já tinha tentado uma vez e acabou sendo frustrante, então eu acabei largando de mão. Então, E acho que foi isso que acabou me deixando levar. entendi. E você tem o que você espera do futuro? Porque você já sabe o Ah, passado. sim. O que eu espero do futuro é ser uma pessoa muito melhor do que eu era antes, né? Com novos hábitos, sem, sem recordar, sem colocar novamente a velha Vanessa, né? O que eu espero do futuro é esse, uma Vanessa mais saudável, né? Uma Vanessa mais equilibrada, né? Sem problemas de saúde por conta do que eu fiz com o meu corpo, porque o nosso corpo é o que a gente come, né? A gente maltrata ele. Então, no futuro, eu espero isso, né? Uma Vanessa mais saudável, mais transformada do que agora, né? Porque ainda tô transformando, mas ainda falta um pouco mais. Mas E o é isso que processo, eu espero. ele é devagar, né? Não Exatamente. é, não é tipo assim, hoje eu escolho fazer reeducação alimentar, daqui para a semana que vem eu tenho o corpo perfeito. Não é assim, né? Não, E aí é bem mais rápido. aí eu falo, né? Para mim, esse processo, ele já está 7 meses, né? E, e é um dia após o outro, um dia após o outro. Tem dias que eu tô bem. A gente estava até falando de do TPM, né? Agora há pouco. Isso. Então, assim, tem dias que eu tô bem, mas tem dias que nem tanto, né? Tem meses que passa por de boa, mas tem meses que é mais difícil. E para você, como que é? Para mim também é bem difícil. Eu não vou dizer que é tão fácil assim, porque cada dia a gente mata um leão. Eu costumo dizer assim, né? Que cada dia você mata um leão, porque é muitos desafios que vêm pela frente, né? Então, assim, cada dia vem um desafio diferente para mim. É que nem esses dias atrás, eu conversando com você, e todas as vezes que eu me vejo assim muito desmotivada, assim sem saber o que fazer, nem que caminho tomar, eu vou lá, eu pego aquela carta, começo a ler, refletir e lembrar, né? E uma coisa que ficou muito assim, que eu guardei bastante foi aquela frase que eu li várias e várias e várias vezes, que eu tenho que aprender a dizer um não para mim. Então, Verdade? todas as vezes que eu me vejo num momento difícil,
né, de fraqueza, em querer comer alguma besteira, em querer fazer alguma besteira para comer. Então, eu olho assim e falo, não, esse não é o momento certo de eu fazer isso, então eu não vou fazer. Então, eu estou aprendendo a fazer isso. Então, é um desafio muito grande, porque não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu falo assim para minha filha, falei assim, nossa, fazer reeducação alimentar. Agora eu entendo as pessoas que têm problemas com vício, porque não é muito diferente, você tem abstinência, né? Então você acaba sentindo vontade, às vezes você fica nervosa, às vezes acontece de eu ficar muito nervosa, às vezes acontece de eu ficar mais reservada no meu cantinho, porque não é fácil. Então, são um desafio muito grande. E você já observou no teu processo se você tinha alguma crença limitante, alguma coisa que você acreditava que era verdade e depois descobriu que não era? Não, acho que não. Não tinha essas crenças. Não. Não. Você... tudo que você pensa, você é realmente uma verdade. Não, acho que Você nem tudo que consegue... eu penso é uma, nem tudo que eu penso é uma verdade, porque tem muitos mitos por aí, né? Então a gente, nem tudo que a gente pensa é verdade. Fala um mito aí, referente a essa questão de emagrecimento, que veio agora, que sim, você falou de mito, verdade, o que veio na sua Ah, cabeça? sim, Porque eu uma tô vendo coisa um assim, aqui, ó, e é exatamente falando disso, de mitos e sim. verdades. Então, uma coisa que eu falo que é mito, que nem muitas vezes você vê aí nas internet, nessas blogueiras e tudo, falando que você levantar de manhã e tomar água morna com limão, essas coisas, você vai emagrecer e você vai perder tantos centímetros e dentro de uma semana você perde no máximo até aí 5 quilos. Então, assim, isso é uma coisa que é um mito terrível, porque não é verdade. É verdade. Não é bem assim. Você E sabe teve por quê? muita. Por que que acontece, assim, às vezes uma transformação, uma pequena, às vezes uma grande transformação, e a pessoa acredita que foi água com limão? É. Você sabe por quê? Porque ela acredita naquilo, né? Então, se eu falar para você, Vanessa, você sabia que se você colocar espinafre e tomar só água com espinafre, você vai emagrecer 8 quilos por semana? Tem gente que vai acreditar. E não é verdade. Você tem que buscar conhecimento. Quando eu comecei sozinha. Eu e meu Deusão, sabe? Eu tinha o apoio da minha família, meu esposo, né? Que me acompanha bastante. Os meus filhos, a minha filha, ela dava risada, né? Deu fazendo exercício na sala, porque eu comecei, a gente estava bem na época mesmo da pandemia, né? Então, estava tudo fechado, a gente estava, né, com medo, eu estava com medo, assustada, né? Não sabia se ia passar pro final do ano para frente, né? Se a gente ia pegar essa doença, credo. Enfim, então eu falei assim, não, eu preciso me cuidar, eu falava assim, ó, eu tenho que emagrecer, me cuidar, deixar meu corpo forte, porque se Deus o livre, essa doença me pegar, um do, que eles chamam lá de fatores de risco é a obesidade, e eu era obesa, assim, ainda sou, né, mas eu consegui baixar um pouco, então, o meu medo era de não estar com o corpo preparado, né, então eu fazia exercício na sala de casa, eu usava garrafa de Coca-Cola de 2 litros, enchia de água. Comecei com garrafinha pequena, né? Garrafinha de água mesmo, de 500 ml. E depois eu passei para de Coca-Cola. E ali as garrafinhas eram meus pesos e eu conseguia fazer meu exercício, né? E aí eu fui indo. Aí minha filha passava, acordava, eu olhava e falava assim, mãe, e ria, fazia assim, né? E foi um mês, foi 2 meses. Aí meu filho falava assim, nossa, mãe, tá pegando pesado. Aí você tá pegando pesado demais, não, né? Assim, precisa de tudo isso mesmo? E eu, firme e forte.
E hoje, para minha surpresa, assim, hoje, né? Já faz um mês, quase 2 meses, ela me acompanha. Hoje a gente faz academia, né? Mas com, né, um certo distanciamento, mas a gente faz academia e a gente escolheu um exercício super, assim, eu acho difícil, não sei, né, por que eu fui escolher esse exercício, mas eu acabei escolhendo um exercício pesado, né? Só que, assim, a minha mudança fez ela mudar, fez alguns aqui da casa, tem um que tá meio resistente, que tá difícil, né? Mas o que você muda hoje, você pode replicar aí para a família e aí vai passando, né, para todo mundo. E você já parou para pensar que o seu problema era uma dor? Porque você tinha uma dor física, né? Sim, Você tinha uma dor eu tenho. física, você tem uma dor física, que é o problema que você sente realmente dor, que é na coluna, né? Mas você tinha uma dor emocional aí. Você consegue enxergar que você tem duas dores? Consigo. E que essa dor emocional, essa dor, ela talvez é pior do que essa dor física, porque a dor física a gente vai lá, toma os remédios e ela passa, né? Agora a dor emocional a gente tem que entender e, e se automedicar, mas eu falo assim, com coisas boas, é o quê? No seu caso, você não consegue fazer exercício, mas quando a gente faz exercício, a gente libera hormônios, né? A gente libera, neurotransmissores que é bem-estar, tal. Só que eu falo assim, o exercício, ele traz a sensação do prazer, né? Mas você pode arrumar uma outra ocupação, né? Eu falo assim, você tem que descobrir alguma coisa que te dê prazer, para quando você tiver com ansiedade, tiver assim, você ir lá, tipo, mexer numa planta, gosta de pintar, de desenhar, uma ocupação. Você tem algum tipo de ocupação? Então, algum tempo atrás, eu gostava muito de mexer com artesanato, né? Tanto que eu tenho muitas coisas de artesanato que eu fazia, sabonetes artesanal. E uma ocupação que eu encontrei agora, que está me dando prazer de fazer, é costurar, Olha, né? Eu mandei arrumar minha máquina de costura e ali, porque como eu sempre mexi com artesanato, então eu comecei a inventar algumas coisas para me fazer. Então, eu uhum, tento procurar ocupar o meu tempo um pouco com isso. Então, quando eu vejo, né, além das atividades que eu faço do meu dia a dia, quando eu vejo assim o dia passou, tipo, eu pego mais quando eu tenho um tempo livre, aí eu pego e me envolvo. Então tá me dando bastante prazer em fazer isso, sabe? Tá sendo bem prazeroso. entendi. E, Vanessa, você chegou a voltar no teu médico? Eu vou voltar nele agora em janeiro. Vai voltar no janeiro. E você faz fisioterapia, né? Você uma vez comentou? Faço, eu continuo no tratamento de fisioterapia, né? Eu estava até comentando com o meu marido esses dias que depois que eu comecei a fazer a fisioterapia, depois que eu comecei a fazer as dietas, a reeducação alimentar, e depois que eu percebi que eu estou perdendo peso, eu senti uma flexibilidade da dor, né? Era uma dor muito intensa mesmo, que eu não conseguia ficar 5 minutos de pé, que eu já tinha que sentar e ficar sentada porque eu não conseguia, porque travava a perna. E depois que eu comecei a passar por esse processo e mais a fisioterapia, eu percebi que deu uma leve melhorada, né? Entendi. Daquela dor intensa que eu tinha. Agora, só para. A gente já está quase no finalzinho, só para dar aquela descontraída. Você tem algum caso, alguma coisa que veio assim, vai, que já aconteceu na sua vida em relação a. Que nem aquela que eu estava te comentando? Do ônibus, não, porque eu já falei. Tipo da história da cadeira que eu estava comentando com você. Já aconteceu algum fato, alguma situação, tipo, por você ser. Já, Já? Entendeu minha pergunta, né? já entendi. Há muito tempo atrás,
eu estava no meio da minha família, né, todo mundo reunido, acho que era um dia de domingo, e a minha mãe tinha feito almoço, e a gente estava tudo ali reunido, conversando, e você sabe que eu tenho bastante irmãs, né? E sempre assim, nesse tempo, elas não eram tão cheinhas quanto elas são hoje, né? Então eu estava bem gordinho, eu até tenho fotos, né, desse tempo, e eu estava bem gorda mesmo. E ali elas ficavam rindo, tirando deboche da minha cara. E uma vez, nesse tempo, nesse dia de almoço, nós estávamos sentadas na sala, reunida, e a minha irmã puxou uma brincadeira, né, em relação a pessoas gordas. E ali elas começaram a interagir com uma brincadeira na qual eu não conseguia fazer aquele movimento, né? Então, aquilo para mim, quando eu fui tentar fazer, eu caí de joelho no chão e elas começaram a rir demais, rir. Quando eu me levantei, porque como eu caí de joelho, praticamente caí de quatro, né? Então, e quando eu levantei a cabeça e vi aquelas risadas, kkkk, apontando o dedo, aquilo assim, eu queria, exatamente como você falou, eu queria rir, mas eu não conseguia, e aquilo me deu muita vergonha, e me bateu aquela tristeza na hora, né? Foi uma cena que me marcou muito, porque se eu tivesse no meio de pessoas estranhas, tudo bem, mas eu estava com a minha família, né? E a minha própria família debocharam de mim. Então, aquilo, assim, ficou muito marcado por muito tempo. Então, quando eles inventavam a brincadeira, eu nunca queria participar de nada justamente por esses desconfortos. Então, Entendi. eu procurava não participar. Para mim, foi humilhante. Então, aí, assim, eu sei que não é fácil, porque já aconteceu comigo, né? Mas a gente tem que aprender a tirar lição, né? Uma hora eu conto mais, que agora não vai dar mais tempo, o da cadeira. Mas, nossa, toda hora que eu vou sentar naquele tipo de cadeira, já vou devagarzinho, porque fica registrado, né? Só que assim, Vanessa, nem você e nem eu parou, né? A gente pode ter demorado, mas a gente, pelo menos eu, o negócio vai ser constante, vai ser, é o estilo mesmo de vida. Eu não quero ser mais aquela Juliana, ela não tá apagada, porque que nem eu falo para você, o cérebro ele vai registrando, ele não apaga nada, mas a gente tem o poder de mudar e de melhorar, né? Então eu resolvi mudar e melhorar e todos os sentidos da minha vida. Eu falei que 2020 foi só o começo, né? E eu vou continuar. Vai aparecer muitas pessoas, inclusive pessoas que gostam de você, né? Nossa, Vanessa, já tá bom, você tá feia, tá ficando feia, né? Então, assim, ó, você tem o teu objetivo, foque e vai. Não dê ouvidos, entendeu? Porque na hora de te pegar na tua mão, vem, Vanessa, vamos, eu vou fazer com você, eu vou te ajudar. Tinha alguém, né? Talvez nossos pais, né? Não sei. Porque pai, não sei, né? Pelo menos o meu pai e minha mãe são pessoas extremamente que querem meu bem, mas já me falaram, Ju, você tá muito magra, você vai continuar? Eu falei, vou continuar, porque ainda não cheguei aonde eu quero chegar, né? E só a gente que sabe aonde a gente vai, como a gente vai chegar. Pai e mãe quer filho fofinho, né? Porque a gente vai ser sempre criança para eles, né? Eu entendo meu pai e minha mãe, mas ó, pode falar aqui, que eu tô aqui, ó, focada. Vou devagar, eu costumo. Eu sou mais tartaruga, sabe? Assim, eu não faço as coisas muito rápido. Vou mais devagar, analisando, pensando e fazendo. Mas, por exemplo, tem gente que fala que perde 10 quilos no mês. Eu falei, nossa, mas como que é? É que nem o que eu falo para você. Eu não cortei nada, né? Só que a gente tem que aprender a administrar aí as quantidades, o que a gente traz para dentro, né? Porque o que você ingere é o que vai ser distribuído e
se vai ser distribuído em toda a nossa máquina, que é o corpo, a gente tem que mandar coisa boa, né? Não é só fast food. Tem que mandar legumes, hortaliças, enfim. E eu gostei muito, eu já sabia a tua história, mas eu falei assim que a tua história vai rodar o mundo, hein, Vanessa? Logo mais a gente está motivando mais meninas que conseguiram acordar, que conseguiram, né? Eu falo que virar chave, né? Porque para mim foi virar chave. Porque não basta só querer, porque a gente quer. Quem tem obesidade, quem tem sobrepeso, difícil, gosto. Não gosta, lá no fundo tem alguma dor, tem alguma coisa que machuca, entendeu? Então, assim, feliz daquela que consegue acordar, né? E se manter firme, porque não é fácil. O processo, ele é lento, mas se fosse muito rápido, eu acredito que a gente não ia dar valor, né? Porque não é fácil você mandar tudo isso embora, né? Então, Vanessa, chegamos ao fim. Muito obrigada e espero que a gente contribua. É o que nós esperamos. Beijo. Até mais. Vamos nos falando. Tá.